Olá, eu me chamo Bruna Maria Santos de Oliveira, eu sou engenheira agrônoma, sou mestre e doutora em ciências e sou professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, campus de Barra. Vou estar falando para vocês sobre hortos medicinais e punks como espaço de educação e cuidado. Espero que vocês estejam bem, que vocês aproveitem o evento. Desde já agradeço o convite em participar do 6º Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Biologia, um congresso que está com programação excelente, então que a gente possa, de fato, vivenciar cada espaço desse congresso. Falando de hortos, o que seria um horto medicinal? Essa imagem, ela já é representativa, é um espaço de cultivo, preservação e estudo de espécies vegetais, que visa promover a integração do conhecimento tradicional e científico e contribuir para a educação, a saúde e a valorização da nossa biodiversidade. Quais são os objetivos do horto? É promover o uso consciente de plantas medicinais, a integração, o resgate e a educação de espécies punks, apoiar atividades do ensino, pesquisa e extensão dos nossos institutos federais, das nossas universidades e centros de pesquisas, preservar os saberes populares e tradicionais e estimular a prática de saúde integrativa e sustentável. Essa representação desse modelo, ele é só representativo. A ideia é que a gente faça os nossos espaços de hortos medicinais baseada nas características que a gente tem e nas potencialidades e recursos localmente. Trago essa outra imagem representativa também, e aí o que a gente pensa quando a gente fala de hortos medicinais? É a gente entregar plantas medicinais, e eu trago algumas aqui como exemplo: capim-santo, a vinagreira, a erva baleeira, a babosa, o boldo, a camomila, o alecrim, o hortelã e o gengibre. E a ideia é que a gente possa incluir nesse horto espécies de nossa região ali, que já são utilizadas comumente pela população, e que a gente possa fazer, de fato, essa interligação do que a gente tem produzido nas nossas universidades, nas nossas pesquisas, junto com o conhecimento e a vivência das comunidades. E aí, diante desse contexto, eu sempre trago que as plantas medicinais são plantas que curam e alimentam, mas elas têm uma definição, né? As plantas medicinais são espécies vegetais que possuem em sua composição substâncias que ajudam no tratamento de doenças ou que melhorem as condições de vida das pessoas. E aí, quando a gente pensa nessa definição, o que de fato tem nessas plantas que têm essas atividades, que são os princípios ativos. Dentro de entender um pouquinho sobre os princípios ativos, a gente precisa entender a importância dessas espécies nas nossas vivências. E aí, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 65% a 80% da população em países em desenvolvimento utiliza as plantas medicinais como um único recurso para os cuidados básicos da saúde. E baseado nessa informação e na importância dessas espécies no nosso dia a dia, em 2006, as plantas medicinais, elas passam a ser uma política pública. Então a gente tem aí integrado as nossas políticas públicas, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a partir do decreto de 5.813 de 2006. E a partir daí a gente vai fortalecendo, tanto nas bases acadêmicas, científicas, a importância e a contribuição dessas espécies para a sociedade. Quando a gente pensa nas plantas medicinais, a gente traz justamente esse resgate do conhecimento de povos e comunidades tradicionais, a exemplos, os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades rurais e urbanas, e a contribuição que a gente tem ao longo das nossas vivências, da própria produção das ciências dentro das universidades e institutos de pesquisa. Enquanto política pública, foi incluída 71 espécies de plantas medicinais que devem ser recomendadas e usadas pelo SUS, entendendo essa lógica da importância e do que a gente já tem de produção, mas a gente tem aí uma biodiversidade. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade vegetal, e a gente pensa a potencialidade que a gente tem de fazer essa integração, e para isso a gente precisa do apoio das pesquisas, dos nossos estudos, do que a gente tem produzido nas universidades, e pensar também essa integração com as comunidades, para entender como que as pessoas elas têm utilizado essas espécies. Ela faz parte aí do SUS, pensar nessas possibilidades e nessa integração. A gente tem aí o recorte das farmácias vivas, que são espaços de estudo, desde a escolha das espécies, manejo, assim como
a produção de fitoterápicos, e aí a gente pensa logo aqui na integração de vários conhecimentos, tanto das ciências, levando em consideração cada potencialidade do poder público, tanto de potencializar as políticas públicas, quanto dos recursos, e da própria utilização dessas comunidades, né, que a gente está pensando sempre, quando a gente pensa nessa integração, a gente pensa em como que essas informações que nós produzimos na ciência chegam até a população. E aí, baseado nesse recorte, eu trago que as plantas medicinais, esse conhecimento e uso, ele vem do conhecimento popular. Então, as suas propriedades, elas são passadas ao longo das gerações. Como exemplo aqui, eu trouxe o exemplo da camomila, que a gente conhece popularmente como uma atividade calmante, o boldo, que já é utilizado para problemas do fígado, o chá verde, que tem um vasto conhecimento aí, como atividade de emagrecimento, o guaco, como problemas respiratórios, e a arruda, com atividade anti-inflamatória. E aí, se a gente for pensar, cada uma dessas espécie citada também tem outros usos, tem outros conhecimentos, e a gente fala como que a gente pega agora essas informações e potencializa e entende o porquê que essas espécies têm esse uso e essa atividade, né? Diante disso, os hortos medicinais, eles vão, de fato, potencializar esse conhecimento e essa troca, e aí pensando em como que a população usa essas plantas medicinais, entender e desmistificar, trazer o que é mito, o que é verdade, o que a gente de fato potencializa, o que a gente precisa estar estudando, e devolver essas informações para as comunidades. As comunidades, elas já usam naturalmente as plantas medicinais na forma de chá, infusão, decocção, tinturas, maceração, óleos essenciais, pomadas, compressas, cataplasma ou emplastos, xaropes, vários medicamentos, produtos de higiene e como ervas condimentares. Então, a gente já começa a perceber as potencialidades, inclusive pensando na fitoterapia, mas a gente vai ter várias potencialidades, tanto na medicina, veterinária, no controle de insetos pragas e em vários outros ramos do conhecimento. E aí, a gente falou da importância das plantas, comumente a gente vê esse tipo de imagem. Então, essa imagem eu gosto muito de trazer quando a gente fala de plantas medicinais, porque quando a gente fala de plantas, a gente fala assim, a gente está usando produtos naturais. Então, muitas vezes passa a ideia de que, por ser natural, que a gente pode utilizar sem nenhum risco. E é esse o cuidado que a gente precisa estar trazendo no nosso dia a dia e também dentro das ciências. Então, eu trago essa imagem que ela representa justamente isso. Quando a gente pensa em um medicamento ou num suplemento alimentar que fala que é 100% natural, plantas medicinais que cura tudo. Então, isso já é um alerta para a gente de ter o cuidado de entender o que tem por trás dessa informação. E aí, se a gente for ler mais as outras informações, a gente vai ter aqui que ele fala assim, ó, sem contraindicação para jovens, adultos e crianças, sem causar efeitos colaterais. Então, assim, a gente já começa a ter que ter uma preocupação, um olhar mais crítico, porque, apesar de ser natural, a gente vai ter uma diversidade de compostos, e a gente precisa entender que esses compostos são esses, e para que se cura tudo, né? Então, de fato, a gente precisa desmistificar algumas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, e aí a gente traz uma frase que é extremamente conhecida: a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, e a gente precisa ter essa preocupação quando a gente fala das plantas medicinais, e quando a gente vai interligar o conhecimento científico do conhecimento popular. Então, já seria um alerta de cuidado, e a gente pensar da gente trazer, dentro dessa perspectiva de trabalhar as plantas medicinais, algumas informações que a gente precisa estar colaborando aí com as informações. Então, quando a gente fala lá que as plantas medicinais ela tem uma diversidade de compostos, está falando dos metabólitos secundários. Esses metabólitos são substâncias produzidas pelas próprias plantas como estratégia de defesa, já que elas não têm como fugir do ataque de insetos pragas, por exemplo. Então, as plantas elas produzem seus metabólitos primários, que são os metabólitos essenciais para a sobrevivência delas, e os metabólitos secundários, que são essenciais como estratégia aí, de defesa. E aí, dentro desses metabólitos, a gente já estudou e a gente sabe que a gente tem uma diversidade de compostos da classe dos terpenos, dos compostos nitrogenados e dos compostos fenólicos, que a gente já está trazendo aí a integração de outras fontes de conhecimento, que é as informações da química, né? E aí, dentro desses compostos, uma planta ela pode ter uma média aí de 20 a 40 compostos diferentes. Geralmente, a gente fala que esses compostos eles são minoritários e majoritários.
quando a gente fala dos compostos minoritários, são compostos que estão aí uma média de até 7%, dentro da constituição da planta, e os majoritários é que está uma concentração acima desses 7%. No geral, a gente vai ter de 1 a 3 compostos, 4 até no máximo 5, representando aí os compostos majoritários, que no geral a gente encara como o composto mais importante da planta, mas também a gente vai ter uma infinidade de compostos, depende muito de que planta é essa. A gente tem plantas que têm até mais de 100 compostos, chegando a quase 200 compostos, e a gente precisa entender, por mais que a gente tenha uma preocupação com os majoritários, a gente precisa olhar também quem são esses compostos minoritários, entender que muitas vezes vai ser esse composto que vai ser importante, e a gente precisa entender como que essas substâncias elas são produzidas na planta, quais os efeitos que podem alterar essa composição, e aí trazer isso, de fato, para o conhecimento, porque a gente fala, porque é natural, serve para tudo, e às vezes a gente precisa entender que às vezes pode servir para uma coisa, não servir para outra, inclusive outros parâmetros, como a idade, alguma comorbidade, alguma doença, ou algum outro medicamento que pode estar sendo alterado aí, esses efeitos, né? Então, a gente precisa, de fato, trazer esses assuntos para dentro da universidade e buscar formas de dialogar com a comunidade essas informações. Dentro da gente entender essa composição química, eu trago aqui uma das partes mais importantes quando a gente pensa na implementação de hortos medicinais, é entender quais fatores, sejam eles de manejo genético ou fatores ambientais, que vai influenciar o conteúdo desses metabólitos secundários das plantas. Então, já tem na literatura estudos que comprovam que a própria genética da planta ela pode sofrer uma alteração dentro dessa composição química. Inclusive, muitas vezes a gente tem plantas idênticas das mesmas espécies, cultivada uma do lado da outra, que vai se expressar geneticamente diferente a composição química, e aí possa ser que tenha um composto totalmente diferente. Então, às vezes, a gente vai tomar uma planta, um medicamento baseado em uma planta, achando que vai ter um efeito, e a gente precisa entender, de fato, essas características da planta e conhecer essa planta, né? O manejo, como que a gente vai obter esses compostos, de que forma a gente vai estar utilizando, também a gente precisa se atentar, porque a gente pode alterar essa composição química, mas também tem os fatores agronômicos, os fatores ambientais, que a gente precisa trazer isso, principalmente quando a gente olha as diferentes regiões que a gente tem no Brasil, para entender, e dentro ali do próprio manejo, o que pode estar afetando o conteúdo dos metabólitos secundários, que são as moléculas ativas das plantas, né? E aí, dentro desses pontos, eu trago aqui a sazonalidade, as diferentes estações do ano, diferentes períodos, como que essa planta ela se comporta. Às vezes, as plantas elas podem, inclusive, não ter um determinado composto, ou ter uma alteração no percentual ali, que a gente já está comumente conhecendo, então a gente precisa entender, dentro daquela região, com as mudanças climáticas, como que essa planta continua a produzir esses metabólitos. Os índices pluviométricos de chuva, de excesso de luminosidade, a radiação UV, a composição atmosférica, o ataque de insetos, pragas, de patógenos, também pode alterar a composição química dessa planta, a temperatura, e aí tanto a temperatura quanto o ritmo circadiano, as relações do horário, qual horário do dia a gente coleta essa planta, se é nos horários de pleno sol, nos horários mais frescos, se é à noite. Então, são esses fatores associados à idade da planta, o teor, a quantidade de água e de nutrientes, seja ele macro ou micronutriente, pode, de fato, afetar essa composição. Então, quando a gente pensa nas plantas medicinais, a gente precisa trazer essas informações e ter essa preocupação de entender que dentro de cada região, ou dentro do que a gente está ali no manejo dessas espécies, que ela pode ter essa alteração. E aí, junto a isso, a preocupação quando a gente fala desse conhecimento de plantas que já têm sido utilizadas, a gente vai falar muito do nome popular das plantas. Eu trago, por exemplo, 3 imagens que a gente chama que todas são conhecidas como boldo, por mais que em algumas regiões a gente fala que é o boldo, o falso boldo, o hortelã graúdo, o boldo verdadeiro, o boldinho, o boldo gambá. Essas plantas, elas são plantas que precisam da identificação correta, e aí precisa também entender essa composição química e toda essa relação de manejo, como que ela se altera. E aí a gente traz a importância da gente pensar na segurança, de identificar a espécie corretamente e, inclusive, de identificar
a composição química. Quando a gente fala nesse processo de identificação de plantas, a gente fala da importância de colocar essas espécies vegetais desidratadas seco nos herbários dentro das nossas universidades ou nos institutos de pesquisa, que isso faz com que a gente faça a catalogação, entenda aquela planta e, de fato, tenha uma segurança nessa identificação. Então, no geral, a gente tem a Reflora aí, que é o Programa de Plantas do Brasil, resgate histórico dos herbários virtuais para a conservação e o conhecimento da flora brasileira, e aí a gente tem uma fitoteca ou uma biblioteca vegetal, e é importante a gente, além de acessar, quando a gente precisar trabalhar e identificar essas espécies, pensar nas estratégias da gente estar coletando as espécies que a gente vai estar trabalhando e fazendo a identificação correta. E aí eu chego nessa inclusão, já que a gente fala das punks, como que a gente pensa em montar um horto e aproveitar esse espaço na perspectiva de ter espécies que, de fato, são importantes para a sociedade. Talvez, quando a gente fala de punks, seja um termo ou uma expressão que muitos não conheçam. Ele foi criado lá, o termo punks, em 2008, pelo biólogo botânico, professor Valderlif Ferreira Knoop. Então, o professor Knoop, ele é referência quando a gente fala nas punks. E aí, pensar no período ali, 2008, a gente tem aí menos de 20 anos trabalhando e potencializando, fazendo o resgate dessas espécies, mas as plantas, as punks, nada mais são do que plantas alimentícias não convencionais. É um termo dado para justamente a gente caracterizar e ter esse espaço de entender que plantas são essas, mas que na prática são plantas que são próprias para o consumo, mas que no geral a gente não encontra ela disponível no mercado, como as frutas, verduras e os legumes convencionais. Muitas vezes a gente vê essas plantas e a gente considera elas apenas como mato ou como erva daninha, e aí nessa perspectiva a gente fala muito do mato à mesa e a gente traz esse recorte para a gente de fato entender o porquê que essas plantas são importantes e como que a gente deve utilizar elas no nosso dia a dia e cada vez mais trazer essa referência para nossas mesas e para as nossas pesquisas, né? Então, quando a gente pensa nesse termo punk, a gente está falando de plantas que têm uma ou mais estruturas que podem ser comestíveis, né? No geral, essas plantas elas podem ser encontradas de forma espontânea ou serem cultivadas, são plantas nativas ou exóticas que não estão incluídas no nosso cardápio alimentar, mas que têm grande potencial. E aí, quando a gente fala não estão incluídas do ponto de vista comercial, mas que a gente também, a depender da região e de algumas espécies, a gente tem visto mudar muito esse conceito. Além dessas espécies, a gente tem, dentro das plantas convencionais, parte dessas plantas que, no geral, a gente acaba descartando, mas que são plantas, partes ricas nutricionalmente, que são importantes também, que deveria ser incluída na nossa alimentação. Como exemplo, eu trago aí as folhas de chuchu, da abóbora, da batata doce, o coração da bananeira e a semente de jaca, entre outras, e aí baseado em cada região, que são partes que as pessoas já entenderam que são importantes nutricionalmente e que a gente inclui aí nas espécies punks. Quando a gente pensar o porquê que a gente usar as punks e trazer essa discussão de punks e de plantas medicinais para os hortos dentro das nossas universidades, do nosso instituto de pesquisa, a gente vai trazer a discussão do potencial nutritivo. Essas plantas elas são ricas em minerais, antioxidantes, fibras, proteínas e do potencial medicinal. Então, incluir essas espécies na nossa alimentação de fato, um modo fácil e barato de manter uma dieta mais saudável e com variedade, tanto nutricional como com potencial terapêutico. A gente fala das plantas medicinais quando a gente precisa curar determinadas enfermidades e a gente traz hoje a discussão da gente fazer com que essas plantas elas já façam parte da nossa dieta de um jeito responsável, para, de fato, a gente não só usar quando a gente tiver alguma enfermidade. E aí a gente fala assim, quando fala dessa definição e por que a gente está trazendo essas espécies, a gente fala da importância de fazer o resgate histórico e cultural. A gente sabe que muitas dessas plantas são passadas por gerações, são produzidas principalmente pela agricultura familiar ou por povos tradicionais, que são utilizados para o próprio consumo de forma regional. Algumas punks, por exemplo, em alguma região, não vai ter esse apelo de consumo, mas em outras regiões são plantas que são usadas já comumente. Então, a gente fala muito desse apelo regional e a gente precisa entender dentro dessa possibilidade aí que a gente tem uma diversidade, né? São plantas adaptadas a diferentes ambientes e são plantas sustentáveis. A gente não precisa
muitas vezes, de um cultivo ou só do mercado. Às vezes, ali no fundo das nossas casas, nas ruas, em terrenos abandonados, a gente tem acesso a essas plantas que poderiam estar sendo utilizadas por nós. Eu trago como referência, quando a gente pensa nas punks, o livro do professor Knupp, que é esse livro Plantas Alimentícias Não Convencionais, as punks do Brasil, que aí é um guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustrativas. Então, é um livro que, quando a gente olha, a gente fala, eu não sabia que essa espécie, que essa planta, ela serve para a nossa alimentação, e a gente vai ter boas surpresas quando a gente pensa, quando a gente trabalha essas questões. A gente tem o mapa, né, que também tem os manuais de hortaliças não convencionais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as hortaliças não convencionais, a gente tem a EPAMIG, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, que tem um horto de plantas medicinais e tem várias publicações sobre essas espécies, e a gente também tem o papel da Embrapa, né? Inclusive a Embrapa de Brasília, que também tem um horto de plantas medicinais e associadas punks, e aí a gente pensa nessa perspectiva de como que a gente entende as pessoas que já estão aí nesses 15, 20 anos quase, trabalhando com essas temáticas, e hoje, de fato, se a gente for trazer, a gente vai ver que são plantas que têm caído na nossa graça por conta das importâncias que elas têm. Eu trago aqui, de um jeito bem resumido, algumas espécies que são já muito consumidas e conhecidas em uma determinada região. A primeira, a gente tem a clitória, depois a gente tem o chuchu de vento, a gente vai ter as vinagreiras, o andu, o peixinho de horta, os amarantos, a taioba, os frisales, a gente tem aqui também várias espécies. Se a gente for olhar assim, a gente tem uma diversidade, é só um representativo para a gente ver que, de fato, são espécies que algumas regiões as pessoas consomem, ou que a gente pode pensar e pensar na possibilidade de estar consumindo, que muitas vezes a gente não conhece, mas que são várias partes consumidas, flores, frutos, sementes, as folhas, raízes, e que, de fato, são espécies que, se a gente for na pesquisa aí, a gente vai ver que muitas vezes, nutricionalmente falando, são espécies muito mais ricas e potenciais de serem utilizadas na nossa alimentação do que as próprias espécies que a gente encontra no mercado, né? E aí pensa nesse apelo cultural de como que essas espécies elas são importantes do ponto de vista de cada região, pensando que a gente precisa potencializar, porque senão a gente acaba perdendo essas ricas informações. Eu trago algumas fotos ilustrativas só para a gente ficar com vontade, a gente ver o que aqui, de fato, a gente já tem sobre vários livros de receitas punks, e essas receitas, no geral, são com base de vivências das comunidades, mas também a gente cada vez mais tem se despertado o interesse para trabalhar e para divulgar essas espécies. Tem aqui várias estratégias de saladas, com várias partes das punks, refogados, tortas, feijão, empanados, arroz, sucos, pizzas, doces, tanto doces gourmets quanto doces caseiros, as geleias, e aí a gente vai cada vez mais se surpreendendo com a potencialidade de novos sabores, de novas vivências, de experiências gastronômicas, inclusive o setor da gastronomia, ela tem dado um destaque para algumas espécies punks, e aí precisa também entender que tem que estar acessível à população. Refogados, pudins, bolos, patês, e aí a gente vai pensar que essas plantas elas podem ser consumidas tanto individuais quanto em mistura de outros alimentos, né? E aí a gente traz a discussão de pensar as cadeias produtivas de plantas medicinais, fitoterápicas e de plantas nessa perspectiva de entender o que as pessoas elas usam, como que elas estão utilizando, e aí trazer para as nossas pesquisas e estudar o manejo, entender como que é o comportamento dessa planta, desde o processo ali das questões agronômicas, quanto o processo de colheita, de beneficiamento, e a gente vai pensar que a importância de a gente interligar as informações e as diferentes áreas. Tem lá, pensando nas farmácias vivas, a produção de extrato de derivados vegetais, e aí pensando no que a gente já tem, o que a gente pode potencializar, o que ainda tem, de fato,
de potenciais que a gente precisa estar utilizando para que, de fato, as pessoas tenham acesso, enquanto política pública, de alimentos saudáveis, nutritivos e curativos. Então, a gente começa a se perceber aqui, tanto o pessoal da farmácia, da medicina, da biologia, da geografia, da agroecologia, da agronomia. Então, a gente começa a se perceber a importância da gente interligar os conhecimentos e as nossas pesquisas, né? Vou trazer a experiência do projeto Caminhos da Fitoterapia Agroecológica, integrando saber científico e popular. É um projeto de extensão que a gente tem desenvolvido aqui na UFOB. E aí, enquanto projeto de extensão, a gente tem bolsistas e voluntários nesse projeto. E a gente fala que o projeto, quando eu apresentar para vocês, ela vai ter uma interligação justamente com as áreas temáticas da extensão. A gente fala da comunicação, como que a gente tem produzido as informações e fazendo essa divulgação, do aspecto cultural, pensar localmente, a importância das nossas pesquisas sendo aplicadas e sendo construídas coletivamente, dos direitos humanos de justiça, quando a gente pensa que as pessoas já usam e precisa fazer com que a política pública ela seja colocada na prática, educação, as práticas, tanto dentro da universidade quanto as atividades que nós desenvolvemos nas escolas técnicas e nas escolas municipais, a relação do meio ambiente, da preservação, da conservação, o aspecto de saúde, como que a gente traz essas plantas nessa perspectiva, a produção da tecnologia e a própria produção e reprodução dessas espécies, e os nossos trabalhos, né, os trabalhos acadêmicos e na possibilidade de geração de renda que essas espécies podem representar. Nessa perspectiva, esse projeto ele faz parte do NIAF. O NIAF é o Núcleo Interdisciplinar em Agroecologia e Agricultura Familiar, é coordenado por mim, com outros colegas, e é um grupo de estudos que foi criado com o intuito justamente de a gente oferecer um espaço de ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé da universidade, com temas relacionados à agricultura familiar, agroecologia e às plantas medicinais. Trago algumas imagens aqui nessa perspectiva do que a gente tem desenvolvido nesse último ano. O projeto ele vai ser continuado em 2026, e aí, inclusive, está na perspectiva de ampliar, e aí a gente trouxe justamente essa ideia de fazer o catálogo de espécies, de fazer a identificação, de mandar essas espécies para o herbário, de fazer a destilação dessas espécies medicinais, para justamente entender como que em uma região que é semiárido, numa distribuição aí de caatingas, que se comporta. A gente tem aí uma coleção das espécies, tanto plantas medicinais quanto punks, na ideia de a gente entender o comportamento dessas diante do manejo, o que é recomendado, o que as pessoas têm feito. E aí a gente tem levado esses trabalhos para dentro das escolas, de uma forma que a gente também interligue ali com as famílias, a curiosidade, as questões ambientais, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, fazendo essa interligação dessas informações. Nessa perspectiva, a gente tem apresentado o projeto de uma forma mais lúdica, a gente fala muito da criação, da gamificação dos jogos, de forma que a gente consiga integrar esses estudantes, interagir com o que a gente está produzindo, com a proposta de que a gente fala que a juventude vai ser o futuro, é o futuro da humanidade, como que a gente já começa a despertar tanto as questões para pontos que eles já usam, todo mundo usa as plantas medicinais, a gente até levanta o questionamento de algumas atividades deles fazerem com as famílias, para a gente, de fato, mostrar o que a gente tem feito, entender um pouquinho como cada comunidade, cada família, ela lida ou ela vivencia sobre as plantas medicinais, né? Nessa perspectiva, a gente também tem participado de espaços, a gente tem um projeto chamado Pop Ciência, que é justamente de divulgação e de valorização desse conhecimento e dessa integração da universidade com a comunidade externa. Então, a gente tem participado, levado a temática das plantas medicinais e das punks, e participado também de feiras agropecuárias da região, para que a gente faça essa integração. O que a gente tem feito? Será que a comunidade tem visto os nossos trabalhos? E a forma de como que a gente publica. Muitas vezes a gente é cobrado os nossos artigos científicos e a gente tem trazido justamente essa discussão de como que a gente mostra e como que a gente dialoga e como que a gente abre espaço da nossa universidade para os trabalhos que a gente já vem desenvolvendo. Então, assim, a gente acaba interligando, de fato, essa vivência. Então, assim, a gente já tem aí o mapeamento de espécies com base na literatura, e nesses saberes locais,
espécies essas que já são indicadas localmente pelo SUS e que são espécies também de potencial de uso na agronomia e na medicina veterinária. A gente tem aí um processo de implantação de um horto medicinal com 30 espécies, onde a gente tem estudado essas espécies. A ideia é que a gente amplie também, mas nessa capacidade de entender o suporte e como que a gente interliga essas espécies. Oficinas teóricas e práticas sobre o preparo do solo, cultivo, manejo, identificação, extração dos compostos das plantas, cuidado no uso, e aí assim também relacionando atividades de secagem, armazenamento, catalogação dessas espécies. A gente tem buscado o herbário da universidade para justamente interligar esses conhecimentos e fazer com que a gente trabalhe coletivamente. Inclusive, a gente já foi procurado por uma produtora de plantas medicinais, que é uma produtora agroecológica, que tem toda uma perspectiva ali da questão da renda, mas que não tinha a parte científica. Então, a gente começa a se perceber a importância da gente se interligar com a comunidade, né? E aí a gente pensa como que a gente cria estratégias de jogos para fazer com que os alunos eles aprendam e eles tenham um desafio e metas e coragem esses alunos participarem. E aí, nessa perspectiva, a gente fala que o projeto Caminhos da Fitoterapia Agroecológica, integrando o saber científico e popular, ele é importante porque ele é um espaço de educação permanente, por meio do resgate, manejo e uso sustentável das plantas medicinais e das punks. A gente busca interligar os saberes científicos e populares com a participação ativa de comunidade, de estudantes e de instituições públicas locais. E aí vem a parte da contribuição, tanto na formação técnica e cidadã dos nossos discentes, da comunidade externa, e fortalecer justamente essa área da saúde comunitária, né? Porque a gente precisa desmistificar muita coisa quando a gente pensa nas plantas medicinais, e a gente precisa também aprender muito do que a população já tem utilizado e como que a população tem utilizado essas espécies. Então, a gente busca, de fato, estimular a conservação e a biodiversidade e a valorização local dessas informações. O projeto ele se alinha aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e aí a gente traz 4 ODS que são extremamente relacionados à saúde e ao bem-estar da população, na busca e na promoção do uso de terapêuticas, formas terapêuticas seguras a partir das plantas medicinais. No ODS 4, educação de qualidade, e a gente pensa nessa valorização de diferentes segmentos, a própria universidade, as escolas técnicas e as escolas municipais. O ODS 12, consumo e produção sustentável, e entra a ideia de toda essa cadeia das punks e das plantas medicinais, e a gente tem o ODS 15, vida na terra, que é a ideia da gente preservar toda essa biodiversidade e potencializar cada vez mais e preservar e valorizar o uso consciente e sustentável. Então, a gente pensa nessa perspectiva, que são pontos importantes, e aí, na perspectiva enquanto universidade, a gente traz que a gente tem, de fato, trabalhado o que tem se colocado nas diretrizes de extensão, que é a interação dialógica, a interdissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, o impacto transformador quando a gente trabalha, quando a gente escuta, quando a gente constrói junto com a comunidade, temas relacionados ali à própria vivência, a nossa formação dos nossos estudantes de graduação. Quando a gente fala hoje, os cursos de graduação, eles têm que 10% do curso tem que vivenciar projetos de extensão, e a gente fala assim, como que esses projetos são importantes e como que a gente tem impactado os nossos cursos, eventos e projetos, e aí traz essa ideia da interdisciplinaridade, né? Como que as informações das minhas disciplinas eu interligo com outras áreas do conhecimento, com outras disciplinas, e a gente vai se fortalecendo como elo mais amplo que a gente precisa, de fato, estar trabalhando. E aí eu trago essa imagem, Semana de Estudos Temáticos, o FOB Campus Barra, foi de hoje, né? É um evento que está acontecendo, onde a gente leva a comunidade para vivenciar um dia dos nossos projetos, e aí as plantas medicinais e as punks, elas estão interligadas, mas também tem os projetos de outros professores, e a gente, de fato, começa a se perceber a importância de a gente fazer esse diálogo e de fazer essas vivências, tanto no nosso próprio ambiente de estudo, de pesquisa, de extensão, quanto na vivência, quando a gente vai para as comunidades, para fazer essa troca. Então, a gente busca, de fato, garantir
que a população brasileira ela tem acesso seguro e uso racional das plantas medicinais, dos fitoterápicos, das plantas alimentícias, de uma forma sustentável, onde a gente respeita a biodiversidade, a gente conhece, preserve, e que a gente possa também, de uma certa forma, desenvolver a cadeia produtiva e a indústria nacional, levando em consideração essa importância, essa contribuição que a gente precisa cada vez mais entender e se relacionar, e não simplesmente ficar quebrando os elos, mas que a gente possa se fortalecer como um todo. Dentro dos pontos, o que a gente traz a oportunidade de trabalhar essas espécies, a gente fala assim, é uma demanda crescente de trabalho científico, se a gente for na literatura, a gente já tem muitos trabalhos com essas temáticas, a gente precisa de muito mais trabalho, isso envolve pessoas interessadas na temática, a gente envolve entender a importância desses trabalhos e também recursos para pesquisa, para extensão, que a gente precisa, de fato, ser como uma política pública prioritária, né? A valorização e resgate do conhecimento popular e da popularização da ciência, então a gente precisa quebrar e precisa entender como que a gente leva essas informações até a comunidade, como que a gente traz as comunidades para as nossas universidades, e a gente tem observado um grande interesse das punks enquanto recursos culinários, gastronômicos, e também das questões terapêuticas das próprias plantas medicinais, né? Tem aumentado o interesse de pessoas que têm optado o uso das plantas medicinais, mas que a gente não pode deixar que seja só restrito a quem pode pagar, mas que a gente valorize todo esse conhecimento popular que já é utilizado. Pensar também na incorporação da produção de base agroecológica, a gente fala muito de pensar cada vez mais em como que a gente produz de forma sustentável, e a gente tem a base agroecológica, que é o nosso ponto-chave nas perspectivas de estudo, e aí pensar que a gente tem aí vários nichos de mercado para a gente potencializar na perspectiva da alimentação, ornamentação, paisagismo, farmacológico, mas também pensando na geração de renda e associada à conservação da nossa natureza, dos nossos recursos naturais. E aí, se a gente for pensar fazer esse recorte, a gente sabe que as mudanças climáticas estão aí impactando a nossa flora, a nossa própria atuação nas queimadas, na ampliação da cidade, nas construções de estradas, isso tudo muitas vezes tem impactado. E aí, quando a gente traz essa discussão para dentro das nossas universidades, a gente vai, de fato, entender a importância dessa preservação e dessa utilização sustentável. E aí eu trago como ponto aqui da gente levar em consideração qual a importância de projetos como esse e como que a gente começa a se interligar com outros espaços que já têm desenvolvido projetos, como uma troca de informação. Eu acho que o Congresso ele cumpre muito esse papel da gente estar dialogando, mesmo que online. A gente tem aprendido, e isso tem potencializado as nossas ações, mas pensar qual a importância e como que a gente se interliga, como que a gente se fortalece, né? E aí eu trago que projetos de extensão como esse, além de interligar aqui o conhecimento acadêmico, e as demandas sociais, eles vão promover esse aprendizagem mútuo e significativo. Então, a gente não só está produzindo para os nossos lattes como uma ferramenta de cobrança que a gente tem no meio acadêmico, mas a gente está produzindo ciência, tecnologia, inovação e construindo junto e levando essa informação até a sociedade, né? Contribui para o fortalecimento de comunidades locais, e a gente vai pensar, inclusive, nas diferentes regiões. Muitas vezes as pessoas elas não têm tanto acesso à universidade, ao que a gente está produzindo, e a gente começa a trazer essas pessoas, elas entendem que a universidade é um espaço, de fato, de todos, e mesmo quem está produzindo, a gente tem que produzir com essa interligação. Possibilita as universidades implementar soluções inovadoras para problemas atuais, foca na aplicação de conhecimentos para fomentar melhorias nas comunidades locais, e a gente pensar como que a gente se interliga com outros elos da sociedade, com o poder público, com as parcerias, e aí pensar nesse segmento como que a gente se fortalece enquanto universidade, enquanto ciência, mas como que também a gente fortalece esses elos que, de fato, precisam ser fortalecidos, faz com que os estudantes eles se tornem agentes de transformação social ao envolver em projetos comunitários específicos, e a gente pensa já na prática e naquela interligação no conhecimento teórico, no conhecimento prático, já nas vivências, que isso já remota para o profissional que a gente espera que os nossos alunos eles se transformem, eles possam atuar.
buscar o enfrentamento de desafios sociais por meio de soluções acadêmicas aplicadas, e aí cada vez mais a gente pensar como que a gente se interliga às nossas diferentes formas de atuação e colegas e profissionais. Deve promover a colaboração entre diferentes disciplinas para o desenvolvimento de soluções integradas, e a gente pensa como que a gente se associa também a outras universidades, outros institutos de pesquisa, de ensino, e aí precisa pensar de forma nesse engajamento de comunidades ativas, e a gente traz muito hoje os jogos, as gamificações, para fazer com que a gente trabalhe e brinque ao mesmo tempo, que a gente produza essa informação de uma forma atrativa. E aí a gente traz aí a conexão entre ensino, pesquisa e extensão, de forma potencializada, interligando aí os processos mesmo da universidade e do que a gente acredita enquanto educação. Então, assim, de fato, esse projeto é um resumo do que a gente tem feito, do que a gente acredita, do que a gente sabe que muitas outras universidades têm feito, e eu falo assim, a partir daqui agora, como que a gente se conecta, mesmo em diferentes perspectivas, diferentes regiões, e que a gente se fortaleça a partir das próprias experiências que a gente já tem visto como exemplo. Nessa perspectiva, eu coloco meu endereço de e-mail à disposição, agradeço a minha universidade, ao FOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia, aos nossos projetos, a FAPESB, que é apoiadora, Semana de Ciência e Tecnologia, o projeto Ciência e Tecnologia, ele tem apoiado esses projetos nossos, e aí a minha equipe do UNIAF, que tem se desempenhado nesse projeto, que acaba sendo um projeto coletivo. E aí, nessa perspectiva, eu me coloco à disposição, agradeço ao Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Biologia por essa oportunidade, e dizer que, se precisando, podem entrar em contato, que vai ser um prazer a gente poder se conectar e, de fato, construir o que a gente acredita. Então, é um pouco do que eu quero apresentar para vocês, espero que tenha sido proveitoso, assim como vários outros espaços que a gente vai se conectar nesse congresso, e aí eu me coloco à disposição, e desde já agradeço pelo espaço.